Estimado irmão, estimada irmã, novamente com você, do nosso programa semanal, que nos traz a experiência da resposta de tantos personagens bíblicos à proposta e às indicações do próprio Deus. O nosso programa Eis-me Aqui, Senhor, tem por intuito conduzir também eu e você a uma resposta saudável, pautada pela nossa humanidade, pelas nossas fragilidades, mas envolvida pela presença de Deus que conduz a nossa história conforme nos abrimos a esta experiência tão profunda. Se você já é inscrito no nosso canal, que bom. Se não é, inscreva-se, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, ajude-nos nesse projeto tão bonito de evangelização. O texto que nós vamos refletir hoje está na sequência dos textos dos encontros com a referência a Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado que encontra-se com personagens específicos, com a comunidade apostólica e hoje, em particular, ele convidará um dos seus discípulos a fazer também uma experiência. O texto é muito bonito, muito profundo, está na nossa liturgia, nos nossos domingos do tempo pascal, especialmente no segundo domingo do tempo pascal, e que nós vamos refletir através da narrativa de João, também no capítulo 20, conforme nós estamos fazendo a sequência do texto das últimas semanas, mas os versículos de 24 até 29. E o texto vai nos afirmar a seguinte proposição. Mas Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, lhe disseram, nós vimos o Senhor. Tomé, porém, lhes disse, se eu não vir a marca dos pregos nas mãos dele, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Depois de 8 dias, os discípulos de Jesus estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando trancadas as portas, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse, a paz esteja com vocês. Então disse a Tomé, estenda seu dedo até aqui e veja minhas mãos. Estenda sua mão e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu-lhe dizendo, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse, você está acreditando porque me viu? Felizes os que não viram e acreditaram. Esse é um texto que traz a narrativa da história de Tomé. A nossa proposta não é trazer uma hermenêutica ou uma exegese bíblica, mas fazer indicações para a vida espiritual que nos auxilie nas nossas respostas para com o Senhor. Um primeiro elemento que nós temos é que Tomé não estava com a comunidade dos apóstolos quando eles receberam o Espírito. O Espírito nos abre a porta para a fé, para acreditar. Quem não tem o Espírito não é capaz de acreditar. Portanto, quando Tomé não está com a comunidade e não recebe o Espírito Santo, ele também não é capaz de acreditar. Temos um outro elemento que é justamente o fato de Tomé não estar na comunidade. A santificação individual, ela pode acontecer, mas ela é quase como que um ato irônico na vida cristã. Quando nós, na liberdade, estamos todos envolvidos no mesmo processo, no mesmo desejo e no mesmo projeto, que é o projeto de Deus e não o nosso projeto, não tem sentido uma santidade individual, mas sim uma santidade coletiva. Não deveria ser a mãe a se santificar,
mas mãe, pai, filhos, família a serem santas. Não basta apenas o padre da comunidade se santificar. Ele precisa conduzir a comunidade à santificação. Não basta apenas uma religiosa na sua comunidade ser santa, se ela não conduz outros a quererem também viver esta experiência de santidade. A santidade isolada, individual, ela é possível, mas é muito mais frutuosa a santidade coletiva, que arrasta, propõe, conduz, porque não somos nós a viver em nós, é Deus que vive em nós. O apóstolo Paulo já vai nos ensinar isso. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. As portas estão fechadas, os apóstolos estão ali, mas eles já não receberam o Espírito Santo? Já não se abriram a não ter medo? Sim. Contudo, é preciso perceber que Tomé está no meio deles. Tomé tem medo. Tomé não viu o Senhor. Tomé não é capaz de acreditar. Tomé não vivencia a fé. Quando Jesus adentra o espaço onde Tomé está, ele diz: você queria tocar as marcas da minha mão e colocar a mão no meu lado, ferido? Aqui está, assim faça. Mas Tomé, o texto não diz que ele tenha o ato de tocar. Nós, pelo imaginário popular, temos aquela bonita reprodução artística daquele pintor chamado Caravaggio, que coloca o ato do exagero de Tomé, de não somente colocar os dedos, mas a mão inteira no lado de Jesus. Este exagero artístico coloca no fundo a intenção. Tomé acreditou. O texto não diz que Tomé tenha tocado, mas que Tomé tenha exclamado. O toque de Tomé veio pela voz, pela profissão de fé, pela adesão, pela conversão do seu projeto pessoal ao projeto de Jesus. Meu Senhor e meu Deus. Senhor, referindo-se a Deus que olha as nossas misérias. E meu Deus, àquele que agora entrego toda a minha vida para que Ele conduza. O final, o desfecho do texto, não é um recado apenas para Tomé, mas especialmente para você e também para a minha pessoa. Felizes aqueles que não viram, mas acreditaram. Não basta ter os olhos para ver, é preciso arder o coração, vivenciar com intensidade, entregar a nossa vida. Eis o verdadeiro ato de enxergar Deus. Rezemos pelas vocações, nos tornemos homens e mulheres radicais na nossa escolha, na nossa proposta, no fundo, em acolher a proposta de Deus e transformá-la na nossa própria proposta. Deus seja sempre aquele que ilumina e conduz a nossa vida. E que, como Tomé, possamos dizer àquele que é Senhor das nossas misérias: meu Senhor e meu Deus. Encontro você na nossa próxima semana para continuarmos as meditações sobre Jesus que aparece aos seus discípulos. E para a semana que vem, mais um texto bem especial que vai trazer justamente a experiência novamente de Pedro num caminho progressivo para tornar-se discípulo do amor. Aguardo você na próxima semana. Tua mensagem de